converso agora com Wilson Bramer, que veio representar, boa tarde, o senador Aécio Neves, candidato à presidência da República pelo PSDB. Wilson, ele não pôde vir, o Aécio não pôde vir. Qual foi o recado que você já deu para os nossos atacadistas e agora nós vamos gravar para o New Trade, falar para todos que não estão aqui? Bom, ele não pôde vir e tive notícia que os demais candidatos também não puderam vir. Correria. Não sei a razão dos demais, mas ele me pediu que viesse representando, mandou um vídeo. Sim, foi passado. A todos os que aqui compareceram e me orientou que não só apresentasse a ABAD, aqueles que participaram, o que ele pensa em fazer para tornar o Brasil o que todos nós sonhamos em criar, mas ao mesmo tempo ouvir da ABAD sugestões. Ele entende e também concordo plenamente que o Brasil de hoje cada vez mais precisa incrementar e amplificar o diálogo entre os vários segmentos da sociedade e nós entendemos a importância que a ABAD tem, através dos seus filiados, através dos seus associados, enfim, através dos seus vários representantes por esse Brasil afora, que estão localizados em cidades maiores, menores e até nos vários rincões do país. Então, ela tem uma representatividade enorme, Forte, Minas. Não só sob o ponto de vista, vamos chamar, institucional, sob o ponto de vista econômico, mas também social. Afinal de contas, quem está em todo o Brasil certamente merece de todos o maior respeito, o maior carinho, e foi essa a primeira mensagem que ele pediu que eu transmitisse a todos aqui. Wilson, o candidato Aécio já deve conhecer o setor, porque eu sei que o programa de governo está sendo estudado, nós até, na nossa revista Distribuição, a gente ouviu algumas ideias que ele tem para o setor atacadista distribuidor, está até nessa edição de agosto, está circulando na feira. O que ele pensa? Bom, primeiro, o Brasil, de uma maneira geral, precisa discutir a sua competitividade, né? O Brasil hoje se tornou um país caro. Se nós olharmos os vários segmentos da economia, nós vamos verificar que, infelizmente, nós estamos perdendo competitividade ano a ano. Estou no setor privado já há muitos anos, apesar de ter passado um período da minha vida ajudando no governo do Estado, quando fizemos lá um processo de recuperação econômica de Minas Gerais. Mas o que a gente percebe de uma maneira muito franca é que hoje essa competitividade no Brasil, ao se perder, ela torna-se uma grande inibidora de novos investimentos, novos desenvolvimentos. E olha, de uma maneira muito franca, o Brasil hoje, de uma certa maneira, está parado, né, esperando ver o que vai acontecer. Né? Isso é muito ruim para uma economia e eu tenho sempre insistido que falta ao Brasil um plano de país. Infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos é muito mais um projeto de poder do que um projeto de país. Nas nossas empresas, certamente todos aqui afiliados à ABAD, elas sabem que sem um planejamento é impossível chegar a algum lugar. Com o planejamento já é difícil, imagine sem ele, né? Então, que Brasil a gente quer? Certamente um Brasil mais desenvolvido, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista social. Somos um país que tem tudo. Nós temos um povo pacato, um povo trabalhador, né? Temos água, apesar dos problemas eventualmente de seca que uma região ou outra sofre, né? Temos aí um povo que fala uma língua só, 200 milhões de potenciais consumidores. Então, o que nós precisamos é esse projeto de país que nos faça paulatinamente crescer e fazer com que o Estado gaste menos consigo e gaste mais com o cidadão. O que nós precisamos é entender que o Estado, por ser Estado, ele não pode ser ineficiente. Infelizmente, o que nós estamos vivenciando e alguns segmentos da sociedade até aceitando que o Estado, por ser Estado, é ineficiente. Essa é uma tônica ou alguma coisa que a gente precisa mudar no Brasil. Nós temos que ter um Estado adequado, não se discute mais Estado forte, Estado fraco, se discute Estado do tamanho que precisa ser, né? E é certamente um Estado forte, mas que um Estado que seja promotor, facilitador, mais próximo do Brasil, né? do trabalhador, do setor empresarial, sim, né? Que é quem gera emprego, que gera
gera condições de crescimento. Então, o Estado, se não atrapalhar, já está ajudando. Sim. Não saia daí. O trade volta já já com Wilson Bramer, representante do senador Aécio Neves, candidato à presidência da República. Retomamos agora a nossa conversa com o Wilson Bramer, que é representante do senador Aécio Neves, candidato à presidência da República pelo PSDB. Todos nós já sabemos, bastante divulgado, que a aprovação do senador Aécio Neves, quando foi governador de Minas Gerais, alcançou mais de 90% no segundo mandato, foi reeleito no primeiro turno. Eu gostaria de saber, ele vai repetir o feito caso ele seja o nosso próximo presidente da República? Eu não tenho dúvidas disso, Cláudio. Eu acho que o Aécio, eu passei a conhecê-lo muito mais de perto quando tive a honra de ser secretário de Estado de Desenvolvimento em Minas Gerais. E ele é uma pessoa jovem, de cabeça Quantos anos muito ele aberta. Ele hoje tem 50 e poucos anos, né? De cabeça muito aberta, uma pessoa que sabe formar equipe, sabe delegar, sabe cobrar. Então eu não tenho dúvidas que, com base num plano que está sendo discutido por pessoas de muito bom nível, que quer realmente atacar os problemas estruturais do Brasil, eu não tenho dúvida que a sociedade brasileira, o povo brasileiro vai ficar muito feliz com o desempenho dele. Eu entendo que o Brasil precisa atacar os seus problemas. Nós não podemos ficar mais no diagnóstico, né? Eu, talvez por ser do setor empresarial, ou vindo do setor privado, eu tenho muito comigo o seguinte: você tem que sair do diagnóstico e ir para o plano de ação, né? Então você fica o tempo todo falando dos problemas, plano das ideias, mas eles não se resolvem. Então a gente tem que atacá-los. E a gente defende, eu pessoalmente defendo uma política que ele também concorda, que o Estado não pode tudo. Esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender que o governo não pode ser visto como alguém que está de um lado da mesa e a sociedade, o setor privado do outro lado da mesa. Não é verdade. A mesa tem que ter um lado só, onde todo mundo, com base num projeto de país, todo mundo reme na mesma direção, né? E, nesse sentido, algumas coisas pragmáticas que já estão aí há anos têm que ser atacadas e de imediato. Sim. Por exemplo, é uma coisa que afeta muito o setor atacadista no Brasil: a chamada reforma tributária. Né? Há quantos anos a gente fala da reforma tributária? E a gente tem que ser pragmático nesse ponto. Então, o que está sendo defendido é o seguinte: que a gente comece essa reforma tributária de imediato, se possível no primeiro dia do seu governo, começando por uma racionalização, por uma simplificação de um verdadeiro cipoal de regras que a gente tem na parte tributária. Eu costumo dizer que eu não sei hoje o que é pior: se a carga tributária é excessiva que nós pagamos no país, ou se é esse amaranhado de regras, leis e legislação e decretos, etc., que nós temos, né? Um empresário brasileiro hoje gasta bilhões de reais só para administrar essa complexidade. É herói, tributária. né? E herói. Herói. Porque no final do dia ele também não sabe se está pagando certo. Né? Verdade. Então, esse ponto tem que ser atacado e de imediato. Então, tem coisas que certamente cabe ao Executivo tomar decisões e cabem coisas que é de atribuição do Congresso brasileiro aprovar. Mas eu vejo também no Aécio uma grande vantagem. Ele, como foi já presidente da Câmara, já foi senador, já foi deputado, né, já foi do Executivo, ele tem uma grande capacidade de liderança e capacidade de conhecimento e funcionamento da máquina legislativa. Então, ele saberá certamente liderar esse processo. Então, o que nós precisamos para uma reforma tributária objetiva? Primeiro, simplificar. Isso tem que ser feito de imediato, né? 2, caminharmos paulatinamente para uma redução da carga tributária. Outro dia me perguntaram se é possível sair dos níveis atuais, que está girando, né, quase a casa dos seus 40%, para algo em torno de 30% daqui a 10 anos. Eu acho plenamente plausível, né? De que forma a gente pode alcançar isso? Certamente crescendo a economia. Sim. Nós precisamos crescer o PIB brasileiro, não podemos continuar com um PIB ridículo. O PIBinho, ou pífio, como estamos, né? O Brasil hoje já se fala em crescimento menor do que 1%. Né? E, ao mesmo tempo, gastar de maneira eficiente. Falta gestão, né?
aquilo que sempre a gente insiste, não é porque é Estado que tem que ser ineficiente, tem que ser eficiente. Agora, nessa reforma tributária, também será fundamental que se crie credibilidade para que você garanta aos estados e municípios que eles também não perderão receita. Qual é o grande inibidor hoje de uma reforma tributária? Os governantes, o que é natural, eles ficam temerosos de perderem receita. Então, o que eu pessoalmente defendo é que o governo federal, como líder dessa reforma, tem que dizer à sociedade brasileira que está investindo numa competitividade sistêmica do Brasil, e essa competitividade, dentre outras coisas, passa por uma reforma tributária. Então, temos que encarar isso como investimento. Então, é criar um fundo, é criar um mecanismo, isso aí certamente os técnicos saberão bolar a melhor forma de garantir com que os estados e municípios não percam durante um período negociado a sua receita. O enxugamento da máquina administrativa está prevista? Não, isso ele já tem dito de maneira muito aberta. Porque o crescimento do número de ministérios eu não consigo, francamente, eu já geri várias empresas na minha vida, né? Eu não consigo imaginar eu gerindo uma empresa com 39 diretores, tá certo? Eu fui presidente de várias empresas. Mais executivos, mais técnicos. Mais assessores, etc. Né? Então ele já tem, hoje nós temos 39 ministérios. Sim. Não é tirar as atribuições que são importantes, ninguém fala da importância, todo mundo reconhece a importância de pesca no Brasil, de outras atividades, mas será que precisa de um ministério para isso? Acho que não. Porque Secretaria pode resolver, Porque não fortalecer o Ministério da Agricultura, que é tipicamente uma atividade desse ministério, né? Então, a sugestão dele, ele está trabalhando nesse redesenho, vamos chamar assim, é que de 39 ministérios a gente caia para ir para 22, 23 ministérios no máximo. E aí tornando a máquina mais ágil, mais dinâmica e criar ministérios que realmente dialoguem com o presidente da República, que dialoguem com a sociedade, que tenham delegação, que tenham autoridade. Hoje você não sabe nem quem é ministro, né? Então eu costumo dizer que na minha juventude, né, o ministro era recebido com banda de música quando ia a um local. Hoje você não sabe nem quem é ministro, né? Então nós perdemos a liturgia do cargo. Muitas vezes é perigoso ser até vaiado, né? As pessoas não sabem quem é, se as pessoas estão falando com autoridade, né? Então o poder não pode ser tão centralizado. O Brasil é grande demais, nós estamos falando de um país continental, né? As demandas do país são diferentes nas suas várias regiões. E a parte da filosofia do Aécio, eu posso chamá-lo assim, de criar um novo pacto federativo. O que isso significa na prática? Os problemas estão muito mais próximos dos prefeitos, dos governadores, né? O prefeito, quando tem uma estrada, uma rua na sua cidade que está mal calçada ou está com problemas, a sociedade cobra muito mais de perto, não é isso? E hoje há, pelo modelo que nós temos, estrada federal, estrada municipal, estrada estadual, então ninguém sabe quem é o dono da estrada, né? Agora, o buraco na estrada vai afetar a economia local, né? Isso é apenas um exemplo de alguma coisa que, a meu ver, tem que ser descentralizado. Então, esse pacto federativo tem que passar por obrigações, recursos, condições de que as coisas sejam resolvidas mais localmente e não tão centralizadas em Brasília. Mais rapidamente, né? E, como consequência, certamente mais rapidamente e mais cobráveis, porque estarão mais perto de quem deve cobrar. Sim. Bom, eu conversei hoje com o Wilson Bramer, que representou o senador Aécio Neves, e para saber mais sobre esse assunto, que a gente fez uma matéria de capa, Aposta no Futuro, a revista Distribuição foi tentar ouvir várias lideranças, sociólogos, para um horizonte, mostrar um horizonte, o que está delineando para o próximo ano ou para os próximos anos. Revista Distribuição desse mês, já circulando na feira, e também abastecimento, que é o pequeno varejo, o cliente do atacadista também está na feira circulando. E nós temos também o portal New Trade, onde você pode ver todas as entrevistas, debates que nós gravamos e transmitimos direto do New Trade TV. Eu agradeço muito a sua participação, sei que você veio especialmente para visitar a feira, é uma honra para todo mundo recebê-lo. Fique aí, New Trade TV volta daqui a pouco.